esse conceito que eu... Pronto, né? Por detrás dessas composições, por detrás desses talentos aí, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o caso do Almir Sater, né? Só para dar um exemplo aqui, próximo de nós, né? O Renato Russo. O Renato Russo já abandonou o corpo. Quando o Renato Russo ele abandonou o corpo, ele estava num processo de desintoxicação, um processo de purificação pessoal. Ele fazia parte da nossa irmandade, né, o NA. Ele estava assim, fazendo tratamentos, né, já há um tempo, e ele tinha já tomado a decisão, né, ele tinha chegado ao ponto, que difícil é chegar ao ponto de tomar a decisão pessoal de autocura. Então ele já tinha tomado essa decisão, ele estava em processo de tratamento já há algum tempo, alguns meses antes de abandonar o corpo, e ele gravou um vídeo, inclusive, falando dos passos, né, que nós observamos no processo do caminho da Irmandade. Eu nunca tive problemas dessa natureza, assim, de adicção, né, à dependência química, mas eu convivi com meus amigos e também tive problemas familiares na minha família com relação a esses problemas de alcoolismo e tudo isso. Então, por conta, né, do interesse nas terapias, nos tratamentos, eu acabei me envolvendo e me encantando com os 12 passos, né? São 12 passos que se realiza para o autoconhecimento. Então eu, na verdade, já buscava intuitivamente, né, a espiritualidade, e eu encontrei a minha primeira espiritualidade real, vivenciada, foi através, né, da aplicabilidade dos 12 passos para o meu processo de autoconhecimento. Eu usava os 12 passos para várias funções, e depois que eu me tornei devoto de Krishna, então é que os 12 passos vieram a fazer total sentido mais ainda na minha vida. E o Renato Russo, ele compôs uma canção, né, não sei se foi ele exatamente que compôs essa canção, mas pelo menos ele cantou essa canção maravilhosamente bem, e tem a ver com o que nós estávamos falando anteriormente, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Flávio Venturini compôs. Quem? Flávio Venturini. Depois, Flávio Venturini. 14 Bis gravou também. Mas ficou famosa mesmo na Renato Russo, né? A voz dele é de Renato Russo. Ficou conhecido na voz dele. Que eu nem sabia que o 14 Bis, que é um grupo bem antigo, né, teria cantado essa canção. Não sabia. Tô sabendo agora, inclusive. Mas na voz dele ficou assim, bem conhecido, né? E tem a parte que ele fala: tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca a gente, tem gente que não sabe amar. Então, realmente, a pessoa que não sabe se amar, como ela vai amar outras pessoas? Aquela pessoa que se machuca, que se magoa, que se tortura, que se lamenta, sabe? Que se coloca a si próprio numa condição de ignorância. Aquela pessoa que não se cuida, que não se trata, aquela pessoa que não se ama, como ela vai conseguir amar ao outro? Ela vai amar ao outro na condição que ela se ama a si mesma, que ela não, sabe? Ela não tem outra experiência. Então, amor real, ele só é possível, amor verdadeiro só é possível partindo de uma pessoa que se ama, que se cuida, sabe? Que se preserva, que se trata, que se ame, né? Então, somente aqueles que realmente se amam é que podem ter condições, né, que emitem esse processo de amor ao redor. E aqueles que não sabem como se amar, né, às vezes acontece que, como astrólogo, né, as pessoas vêm, me perguntam assim: mas aí tal, então agora é o seguinte, eu quero um amor, porque já deu errado aqui, deu errado ali, deu errado lá e tal, e não dá certo, então agora eu quero um amor verdadeiro. Daí eu, na condição de astrólogo, que sou conselheiro, eu preciso checar se essa pessoa tem condições realmente de amar. Então eu preciso preparar essa pessoa para que ela tenha condições de amar. Porque às vezes eu posso pensar assim:
eu quero alguém na minha vida, mas a pergunta que eu devo fazer é: será que para essa pessoa que eu estou querendo que entre na minha vida, será que é uma coisa boa para ela? Será que não é uma armadilha para ela? Vai que eu consiga atrair uma pessoa para o meu campo. Essa pessoa, como ela vai viver? Como vai ser para essa pessoa a experiência de estar no meu campo? Será que é bom para essa pessoa? Será que o simples fato de eu querer um amor, querer alguém no meu caminho, isso é o suficiente? E eu estou pensando na outra pessoa? Ou eu estou pensando apenas em mim? Eu quero alguém na minha vida, ótimo, mas para essa pessoa isso é bom ou é ruim? Será que essa pessoa se dará bem caso o meu plano se concretize? Ou será mais uma vítima no mundo com sofrimentos que deverá vivenciar? Eu sou alguém que permito o amor, ou sou alguém amável? É bom para as outras pessoas conviverem comigo? Aonde é que eu sou terrível? Aonde é que eu sou um espinho na carne do outro? Onde é que eu sou o sofrimento do outro? Será que é bom para o outro me amar? Vai que tudo bem, dá um azar e dá certo e alguém me ame. Para essa pessoa, isso é uma experiência boa? Ou vai ser o próximo trauma da existência dela? Então, essa é uma consideração que nós temos que fazer sempre quando nós pensamos que nós queremos alguém para amar, para alguém que nos ame. Nós queremos dar amor, ok. Até que nível o nosso amor não é um amor que machuca, como está na canção. Tem gente que está do mesmo lado de você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca a gente, tem gente que não sabe amar. Então é verdade, porque se a gente, não souber se amar, o outro é uma vítima de nós. Então a gente precisa superar o nosso egoísmo, nos curar, para que a experiência do outro conosco seja uma experiência de amor. Se o outro pensar da mesma forma, então aí nós temos almas gêmeas convivendo entre si. As almas gêmeas se manifestam não pelo encontro casual, mas pela construção da relação individual. E somente essas pessoas que se preocupam muito com o outro é que realmente vão se dar ao luxo e vão se dar ao trabalho de curarem-se a si próprios. Aqueles que estão ainda muito apegados ao centrismo, ao eucentrismo ou ao egocentrismo, elas são normalmente negligentes com os cuidados pessoais e exigentes que o mundo ofereça no caminho dela alguém que a tolere, que a suporte, que a consiga digerir e conviver com ela para que ela então se sinta bem. Então, de fato, nós somos egoístas até quando nós queremos amar. E quando nós queremos nos livrar desse egoísmo, aí então nós nos curamos, nos preparamos para ser uma experiência produtiva na vida do outro. E assim é que nós amamos o outro como a nós mesmos, como foi o ensinamento de Jesus. O mestre já ensinou e agora nos cabe, como aprendizes, aprender a lição. E isso significa curar o coração. Bom, mas como eu mencionei o Renato Russo e o Amir Sater, ando devagar, porque já tive pressa, eu levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, de que nada eu sei. É preciso amor para poder florir. Orada, você poderia cantar essa canção pra gente aí da próxima vez, hein? Você acha? Bom, vamos lá. Eu acho ótimo. Então, as duas, Tanto a do Renato quanto a do Almir Sater aí, pra gente poder, nos inspirar nessas canções. A da Maria Bethânia também, a Brincar de Viver, Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho. Quem vai querer voltar ao Supremo, no caso, reaprender a sonhar, você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Então, a sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. É isso aí. É linda essa frase, É linda, e ela na verdade é um mantra védico, Porque assim, nós temos, na hora em que nós vamos fazer dentro de um templo, aqueles que têm experiências de viver num templo Hare Krishna ou de ter uma experiência de retiro espiritual num templo Hare Krishna,
sempre pelas manhãs nós nos reunimos e nós entoamos algumas regras que nós devemos evitar no processo de se cantar os santos nomes do Senhor. Por exemplo, são 10 regras que você deve evitar enquanto você entoa os santos nomes. Regra 1: blasfemar os devotos que estão dedicados à propagação dos santos nomes do Senhor. Então, ficar criticando o devoto e torcendo para que ele fracasse, isso é ruim, é uma semente ruim no coração. Depois, blasfemar a literatura védica ou a literatura que está de acordo com a versão védica. Então, criticar e blasfemar e atacar essas literaturas e desprezá-las como sendo desprezíveis também é um erro de cálculo, é uma ofensa aos conhecimentos. Então, tem certas canções que elas são simplesmente mantras védicos de alto valor e pureza. E a gente precisa ter a mente, predispostas a entender ou a perceber o valor do conhecimento védico onde ele se manifesta, mesmo que às vezes não seja manifesto exatamente com mantras védicos. Aí, se quiser transformar em mantras védicos, é só aprender o sânscrito, que tem até um curso já que está sendo organizado pela nossa sociedade Seva. Em breve nós vamos apresentar aí o projeto de um curso de sânscrito. Então pode-se aprender. Tem um professor qualificado, inclusive ele é PhD em sânscrito, e ele vai dar o curso para nós, vai ficar disponível. Então se pode aprender o sânscrito, também traduzir essas canções, transformar essas canções em mantras e pronto. Vai ficar mais fácil até para ser digerido pela comunidade ortodoxa. Mas eles são praticamente mantras védicos, Essa não é à toa que o Bhagavad Gita é uma poesia, cantada. Pois é. A palavra Gita já significa canção. Canção. A palavra Gita significa exatamente canção. A gente não fala o sânscrito, a gente canta o sânscrito. Nós cantamos o sânscrito, exatamente. Nós entoamos, inclusive. É prosa, poesia e prosa. Nós entoamos, exatamente. É uma poesia em prosa. Nós entoamos quando a gente fala, vamos, por exemplo, cantar o mantra, cantar o Mahamantra, ou entoar o Mahamantra. A gente não fala falar o Mahamantra, a gente fala exatamente isso, entoar o mantra, cantar o mantra, é justamente assim. Nas orientações, nas explicações neurocientíficas acerca do processo de entoar o mantra, está relacionado com o processo de música, da musicalidade. Segundo os estudos atuais que estão oficiais, que a gente pesquisa, e é essa informação que nós recebemos dos estudos que já foram feitos com o cérebro humano e através da neurociência, é que quando nós cantamos ou quando nós aprendemos a tocar um instrumento musical ou aprendemos uma canção, o sistema nervoso ele se ilumina igual uma cidade à noite, sabe? Ele usa as funções mais complexas do cérebro, são a fisioterapia que se dá aí, a maior concentração de exercícios neurológicos ou da complexidade neurológica acontece quando a pessoa está aprendendo a tocar um instrumento musical ou tocando um instrumento musical ou cantando. Então o cérebro ele explode, ele fica totalmente iluminado. Assim, eles estão tentando entender o porquê disso, qual é a função, mas eles já sabem que a música tem o poder, de exercer várias funções neurológicas que produzem neurotransmissores e também endorfinas e hormônios que são extremamente benéficos para o organismo. Você lembra daquela frase, cada palavra uma canção, cada passo uma dança? Cada palavra é uma canção, cada passo é uma dança. Nessa dimensão espiritual estamos assim. Porque na verdade então a música, a dança, ela é uma expressão da alma, Exatamente. Por isso que quando nós dançamos e cantamos, isso obviamente que nossas glândulas, nossos neurônios, glândula pineal, pituitária, ela reage. Exatamente. Reage muito bem, por sinal. Pois reage e libera essa substância. É por isso que ontem, quando foi, nós falamos... Não, acho que foi ontem nós falamos sobre
mencionei alguns, não, no dia que nós estávamos mencionando os pensadores, em algum momento aí atrás, não me lembro, eu mencionei o pensador Nietzsche, porque veja bem, o Nietzsche, ele falava uma coisa, né? O Nietzsche, infelizmente, ele morreu numa condição bem decadente, bem triste, mas ele era uma pessoa, né? Como tem um ditado que diz: quem desdenha quer comprar, né? Então o Nietzsche, ele desdenhava da ideia do conceito de Deus da humanidade, não de Deus propriamente, mas do conceito Deus. Então ele dizia que Deus está morto, ou seja, o conceito cunhado de Deus, cunhado no sentido de parentesco, cunhado no sentido de, né, estabelecido. O conceito estabelecido pela humanidade a respeito de Deus é estéril e leva a pessoa ao desamparo, ao sentimento de abandono e tristeza. Então, para ele, esse conceito está morto. Então ele dizia que Deus estava morto, não no sentido absoluto do termo. Tanto é que ele tinha uma noção teísta, compassiva da humanidade, né? Ele queria emancipar o ser humano para que esse ser humano se fortalecesse, porque ele estava fraco, doente e deprimido, que ele refletia exatamente a qualidade da condição de existência do próprio pensador Nietzsche, né? Mas ele dizia o seguinte: eu só conseguiria acreditar e viver a experiência mística de um Deus que soubesse cantar e dançar, que eu pudesse cantar e dançar com ele. Esse aí eu admitiria como uma pessoa melhor do que eu, ou pelo menos uma pessoa tão feliz quanto nós podemos ser, porque nós cantamos e dançamos. E esse Deus que nos apresentam é uma pessoa um pouco triste, que não canta e não dança, então não é difícil para mim. O Srila Prabhupada, quando ele escreveu o Krishna Book, contando os passatempos de Krishna, que é um dançarino exímio, que é assim, o maior prazer de Krishna é dançar com seus devotos queridos, e cantar com eles, dançar e cantar, né? Por isso ele toca uma flautinha, né, como você mencionou. A Prabhupada, os Beatles, que eram, né, cantores e tal, muito famosos, se aproximaram dos devotos Hare Krishnas porque os devotos Hare Krishna cantavam e dançavam. E os Beatles, né, os Beatles queriam fazer uma canção que tivesse a ver com isso, com uma explicação de Deus dançante e cantante. E aí eles se aproximaram dos devotos de Krishna e eventualmente eles começaram a gostar muito dos devotos de Krishna, e um deles se tornou um devoto muito fixo de Krishna, que foi o George Harrison. O John Lennon teve uma aproximação, né, teve assim um contato com os devotos de Krishna, chegou a ceder as suas hospedagens para os devotos de Krishna algumas vezes, fazer algumas atividades e tudo. E assim os devotos puderam então, ter essa oportunidade de expressar ao mundo a beleza de Krishna. O George Harrison resolveu fazer então canções de Krishna, e uma delas foi aquela que as pessoas cantam no final do ano, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então aquela canção de final de ano, né? My Sweet Lord, foi feita para Krishna, para homenagear Krishna. E aí o mundo inteiro conheceu Krishna através dos Beatles, que são músicos e gostaram de Krishna, gostaram dos devotos de Krishna, gostaram da dança de Krishna, se envolveram com Krishna, encantaram-se com Krishna e compartilharam Krishna com todo o planeta, né? Os Beatles fizeram um excelente trabalho. Os Beatles, não necessariamente, especificamente o George Harrison, né? O Paul McCartney, em contato com os devotos de Krishna, se tornou vegetariano, e ele é um embaixador do vegetarianismo no mundo, né? Talvez o veganismo. Então, nos shows do Paul McCartney, por exemplo, não entra comida McDonald's, comidas que não sejam vegetarianas são proibidas no show do Paul McCartney. Então, ele é alguém que, compartilha com a humanidade o conhecimento acerca da alimentação de amor, né? Alimentação sem violência. E quando o Prabhupada compilou os livros que são os passatempos de Krishna, ele então levou até o George Harrison e pediu que o George Harrison, na qualidade de um músico, de um cantor, de alguém que era encantado com as danças, com a felicidade de Deus, a partir de um músico, escrevesse um prefácio para o livro. E o George Harrison escreveu isso daí. Assim como o Nietzsche, né? Eu acho que não sei se ele mencionou, mas ele mencionou o Nietzsche. Dizia que apenas acreditaria num Deus que dançasse e cantasse, aqui está Krishna.
para a humanidade. Ele canta, ele dança e ele encanta. Portanto, a esse Krishna Hari, que é o libertador da alma, eu me rendo de todo o meu coração. O George Harrison escreveu isso daí na introdução do prefácio do nosso livro Krishna Book, que é o livro que conta as histórias de Krishna. E é isso, né? Krishna, como o nosso cérebro é uma criação divina, e o nosso cérebro ele foi projetado para identificar Deus, por que o nosso cérebro fica tão alegre quando nós cantamos? Será que isso tem relação com Deus? Se Deus não cantar e dançar, então por que o nosso cérebro fica tão alegre quando nós cantamos e dançamos? É possível sim que esse Deus seja um músico, um cantor, um dançarino. E é exatamente isso que Krishna é. Ele é músico, dançarino, cantor, compositor e um jovem feliz e uma criança alegre, né? Então esse é Krishna. Agora, quando Krishna fala sério, quando Krishna fica grave, quando Krishna assume a posição dele de mestre da existência de todas as entidades vivas, aí nós temos isso. Tá? Então esse daqui é Krishna na sua gravidade. Aqui é Krishna, chamando a alma da condição da ignorância e dizendo para ela: escuta, tem vantagem essa lamentação toda que você está vivendo? Você realmente é aí que você quer estar? Será que não existiria uma outra forma de viver a existência? Será que realmente é isso o sentido da existência? Olha, se realmente é isso que você deseja, bom, fique à vontade. Quanto a mim, eu já tenho a minha opinião. É exatamente isso que ele fala no último verso do Bhagavad Gita. E ele diz o seguinte: aqueles que se reúnem, como é o que nós fazemos aqui, aqueles que se reúnem para conversar sobre mim, sobre os conhecimentos acerca do Supremo, eles encontram grande satisfação conversando entre si sobre mim e iluminam-se uns aos outros nessas conversas a meu respeito. E as conversas de Krishna, quando nós conversamos sobre Krishna, nós estamos fazendo um processo conhecido como Krishna Katha. Nós estamos nos krishnaizando, que ouvir sobre Krishna e misturar-se a Krishna ou envolver-se com Krishna é a mesma coisa. Então, quando nós falamos sobre Krishna, nós estamos imergindo no Supremo e nós estamos ficando semelhantes a Krishna em termos de condição de existência. E como lá atrás, no início de hoje, nós mencionamos que na condição do amor, Krishna, vamos colocar assim, que aqui seja Krishna, tá? E aqui seja uma entidade viva, tá bom? Em proporção, existe uma diferença de tamanho. Só que na qualidade, na plataforma do amor, essa diferença desaparece, tá? Porque aquele que ama se torna propriedade do objeto amado. Então, como Krishna ama o seu devoto, ele perde o poder, porque Krishna passa a ser controlado pelo seu devoto, devido ao amor. Assim como, por exemplo, uma mãe, ela pode ser dona de uma empresa com 100 mil funcionários. Tem mulheres hoje em dia que tem, 100 mil funcionários. Em casa ela tem um filhinho, um menininho de 5 aninhos. Em casa, embora essa mãe tenha o poder de controlar 100 mil pessoas, em casa um único pequenininho controla ela. Ele diz: mamãe, quero isso, ela vai e faz. Mamãe, quero isso, ele vai e faz. Mamãe, agora faz isso, ela vai e faz. Mamãe, cadê você? Vem aqui, ela vem. Mamãe, vem aqui, ela vai. Então, 5 aninhos controla uma mulher. Na empresa ela é controladora de 100 mil. Em casa ela é controlada por um pequenininho. Essa é a natureza do amor. O amor, ele nivela as pessoas. Ele corta, ele quebra as barreiras e ele torna todo mundo igual. Então, quando nós entramos no campo de Krishna, na realidade Krishna, a nossa condição de estarmos num sentimento de separação, de diminuição, a ideia de que nós somos diminutas perante o Supremo, ela é terapêutica, tá? Para a gente entender que, as coisas têm os seus lugares adequados. Senão a gente fica pensando que somos o centro do universo e não dá prazer, como a Maria Bethânia falou, né? Entender que ninguém é o centro do universo, que assim é melhor o prazer. Então a gente tem que sair desse ego, dessa autolatria,
desse desamor, né? E nos conectarmos com o Krishna e experimentar esse amor. E na plataforma de Krishna é a bem-aventurança, a opulência, sabe? A ausência de escassez. Tudo que se é oferecido pela perfeição da existência está disponível. Então não há escassez, não há sofrimentos. E nesse ambiente a alma não deseja ser o centro de si mesmo, nem o centro do universo. Ela deseja simplesmente encantar o coração de Krishna, porque ela está simplesmente encantada por amor a Krishna. Ela só pensa em amor em Krishna. Tudo que ela faz é motivada por amor a Krishna. E ela tem certeza que Krishna existe única e exclusivamente para ser amado por ela. Ela não tem dúvidas nenhuma disso. É exatamente como uma mãe vê o seu filhinho no colo. Ela tem certeza que essa existência é perfeita e isso existe unicamente para receber o meu amor. É assim que uma mãe pensa em relação ao seu filhinho querido. É só observar uma mãe amamentando carinhosamente o seu filhinho e você vai ver essa realidade mística acontecendo. Essa mãe, ela está completamente presa a uma realidade. Qual? A existência dela só significa esse serzinho. Tudo está ao redor desse ser. Todos os governos e pessoas estão em função desse ser. Ela é completamente condicionada a esse ser. Isso é um amor profundo, é uma gravidade absoluta. Qualquer teoria que, desconsidere ou desconstrua essa realidade, essa mãe simplesmente rejeita, não entra no campo, simplesmente não entra no campo. Tanto é que normalmente as mães se paralisam aos 7 anos de idade. Os filhos crescem, vão mais 30, 40, mas ela prende o conceito aos 7 anos. Então a mãe sempre vai olhar um filho e vai ver um princípio de 7 anos. Ela até entende racionalmente que se trata de uma adulta e tal, mas internamente não passa dos 7. Se com muito esforço da parte de uma mãe, ela permite que o filho cresça até os 12, mais ou menos. E olha lá, mais do que isso não entra, não é possível. Emocionalmente é assim que funciona. Agora, racionalmente, claro, ela vai lidar com as diferentes etapas, mas emocionalmente não passa aí do ciclo do zodíaco, que é 12. 12 é o máximo. Mais que 12 não tem. No mapa não tem mais que 12. Só tem 12 casas. Então, chegou no 12, começa tudo de novo. Então, volta no ciclo. Essa é a natureza do amor. A pessoa fica presa e aprisiona também aquele que ela ama. E assim Deus, ou a Hari, Krishna, no campo de Krishna, não existe a concepção de que Krishna é o poderoso supremo. A única concepção é de que Krishna é o meu objeto querido de amor. Tudo que as almas fazem, tudo que as entidades vivas, os seres liberados fazem nesse ambiente é motivado por amor a Krishna. E Krishna é simplesmente prisioneiro do amor dessas almas, dessas pessoas. E ele só faz, só atua, só age em função do amor que ele sente por elas também. Então é uma relação de amor. E numa relação de amor não há poderosos e predominados. Todos são controladores uns dos outros, tá? Então não existe esse separatismo de que eu sou maior e você é menor e você fica lá e eu aqui. Dentro do campo de Krishna essas funções desaparecem. Por isso que até chegar no campo de Krishna nós precisamos nos purificar do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo. Nós precisamos nos curar desse problema que nos afeta e nos obriga a nascer em condições desfavoráveis. E Krishna está o tempo todo nos incentivando para que nós, superemos isso e cheguemos até a plataforma a qual nós estamos destinados a chegar. E, por falar em chegar, eu acho que hoje o Bhagavad Gita já foi, informalmente, né? Já são 8 horas e 17 minutos. Então, eu acho que não temos... Posso fazer uma pergunta? Sim. Então, só para deixar claro que a leitura do Bhagavad Gita, já foi feita. A gente está falando de Krishna, o Bhagavad Gita é falar de Krishna. Informalmente, eu até gravei, tem 30 minutos de gravação aqui, falando sobre Krishna. Então, informalmente já se deu a leitura do Gita, tá? Então vamos deixar para o outro dia a continuidade do verso específico, tá bom, pessoal? Ô Daniela, por favor, faça a pergunta, o comentário, né? Nessa plataforma de Krishna, onde Krishna é o objeto do amor de todos, de todas as almas,
Eu sempre tenho essa curiosidade, eu até te perguntei isso há muito tempo atrás. Mas se você pudesse falar um pouco de como é que fica a relação de amor entre as almas também. Um pouco assim, pensando no que a gente vive aqui, que a gente ama os nossos, enfim, a gente tem os nossos amores, né, e a gente ama Krishna, mas nessa plataforma, essa relação interpessoal entre almas, ela desaparece para virar somente um amor de todos por Krishna? Pois é. E agora, José, que a festa acabou, né? Lembra do Drummond? E agora, José? E agora, né? Como é que fica? Então, se eu amo só a Krishna e as outras... Ai, como é que fica? A gente tem que lembrar uma coisa, o amor é inclusivista, ele não é separatista. Quando você ama Krishna, o seu potencial de amar as outras pessoas aumenta, ele não diminui, ele fica mais forte. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Imagina que você ama o seu filhinho, tá? Daí você traz um cachorrinho para o seu filhinho. Quanto você vai amar esse cachorrinho? Por amar o seu filhinho, o cachorrinho fica de fora da operação? Ou o cachorrinho do seu filhinho é tão amado por você quanto o seu próprio filhinho? Como é que fica essa operação? Você vai amar o cachorrinho? O seu filhinho você vai amar com toda a intensidade. E o seu cachorrinho você vai amar com muita intensidade, porque o seu cachorrinho, ou não, o cachorrinho do seu filhinho, não o cachorrinho do seu filhinho, porque às vezes os filhinhos são cachorrinhos, né? Não é que eu estou falando, o cachorrinho do seu filhinho, não... Brincadeira, tá? O cachorrinho do seu filhinho, ele vai ser tão amado por você quanto o seu filhinho, porque o cachorrinho do seu filhinho se mistura ao seu filhinho e os dois ficam iguais, entendeu? Então, quando você ama Krishna, as outras almas são incluídas porque elas fazem parte do seu amor por Krishna. Então você não exclui. O amor ele é inclusivista, ele não é separatista. Quando você ama de verdade, ele tá sempre... O amor ele também é voraz, né? Ele sempre se expande, né? Parece que a natureza dele é só aumentar, né? O amor é uma retroalimentação. No sentido, ele se retroalimenta. Ele pode-se dizer que o amor é agressivo, o amor é violento, o amor é possessivo, é dominador. Ele é simplesmente, né, expansivo. Porque ele não se contenta consigo próprio. Ele quer mais, e parece que isso não tem fim. Então, talvez não tenha fim mesmo. E tá tudo bem, não precisa ter também, né? Mas a gente tem que lembrar que quando nós falamos que amamos Krishna, que nós estamos buscando o nosso amor por Krishna, como nós saímos do nosso centrismo, porque o nosso centrismo pode ser estendido também, o nosso egocentrismo pode se estender aos nossos membros familiares apenas, então é um egoísmo estendido, mas continua sendo centrismo. Então quando nós rompemos esse centrismo e focamos em Krishna, então nós incluímos todas as famílias, todos os núcleos junto no campo do amor. Então o amor ele rompe as barreiras e fica universal. E Krishna tem que ser o centro para essa fórmula funcionar, porque se a gente tira Krishna do centro, aí quem que vai ficar no centro? Alguém tem que cumprir essa função. E o problema é que qualquer outra pessoa que você coloque no centro, que não seja Krishna, dá muito rolo, dá confusão, dá negócio de, sabe, as coisas não funcionam direito. Então, parece que a fórmula é essa mesma, sabe? Parece que a fórmula é colocar Krishna no centro. E parece que depois que você consegue posicionar Krishna no centro, as coisas parecem que vão, sabe, se acertando, vão se encaixando. É bem mágico. Entendeu? Entendi. Sim. Obrigada. Então, por exemplo, aqui estamos nós, né, no ambiente de sadhu sangha, devocional, sabe, assim, encantados com o Renato Russo, encantados com Almir Sater, sabe, expressando o nosso amor pela Maria Bethânia. Se alguém ortodoxo ou tradicional, digamos, nos vê conversando dessa maneira, pode até pensar que nós estamos sendo, digamos, caídos ou iludidos por Maya, alguma coisa assim. Mas tudo bem, né? Com o tempo, essa forma de nos entender passa, porque na medida em que a pessoa vai se acostumando com a nossa maneira de entender a consciência de Krishna, ela vai até gostando. Porque como o amor é inclusivista e o amor faz bem, aquela pessoa que está predisposta ao amor se sentirá bem também, né? Como eu sou feliz, quero ver feliz, quem andar comigo, vem.
né? A canção diz isso. Como eu sou feliz, quero ver feliz quem andar comigo. Então a pessoa que é feliz, naturalmente, né, sabe, vai expressar essa felicidade e vai, né, assim, seduzir outros para o campo da felicidade também. Mas nós estamos interpretando esses, né, cantores, esses artistas, essas almas, como sendo partes do processo védico. E como nós temos que estar com a nossa mente 24 horas conectadas com Krishna, como é que nós vamos conseguir esse efeito se nós não ressignificarmos tudo em função de Krishna? Então a gente tem que reinterpretar os cantores, reinterpretar os esportes, reinterpretar as nossas relações. Nós precisamos adaptar tudo para funcionar como sendo uma terapia de yoga absoluta, contínua, a yoga da pessoa suprema, Krishna no centro, e todas as outras funções precisam se harmonizar com esse princípio. E isso é consciência de Krishna, basicamente. O amor inclusivista, ele jamais é separatista. A gente parte desse princípio aí, né? E quem é separatista, pode repetir que o amor inclusivista, o que é separatista? O amor é inclusivista, jamais separatista. Ah, tá. Perfeito, obrigada. Muito bem. Muito bem, então, pessoal. Agora são, então, 7 horas e 20 minutos. Nós já cumprimos a nossa missão de nos nutrir com o conhecimento, porque nos alimentar com o conhecimento acerca de Krishna nos torna capazes de, sabe, visualizar Krishna em tudo. O yogi, ou o místico, que está em conexão com o Supremo, enxerga o Senhor Supremo em todas as partes, em todos os momentos. Então ele não discrimina entre as funções, ele ressignifica todas as funções. Evidentemente que algumas funções da experiência ele entende que são prejudiciais, e essas funções prejudiciais devem ser superadas para se alcançar Krishna. Então mesmo as funções negativas ele entende como sendo uma fase de inversão da alma, para que ela chegue até o fundo do poço, se sature da escuridão e decida sair desse poço escuro. Então a descida da alma no fundo do poço faz parte do processo da subida, que é quando a pessoa dá um passo para trás para pegar impulso, para dar vários para frente. Tudo bem, né? A gente entende. Só que o problema é que isso tem efeitos colaterais, desagradáveis. Então a gente orienta as pessoas, olha, tem um caminho mais rápido, um atalho, que dá para fazer o pulo do gato, ou o salto quântico, chamado salto quântico, de uma maneira mais rápida e eficaz. Isso através do processo de entoar os santos nomes e observar, tomar um pequeno remedinho chamado sadhana. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você se acostuma com o remédio, você gosta muito dele, ele dá satisfação, dá sentimento de bem-estar, e te dá condições de sentir amor por Deus, que é o nosso foco, né? O nosso objetivo, é a nossa meta. E não há nenhuma possibilidade de que Krishna consiga escapar dessa meta. Então ele está 100% destinado a ser amado por nós, mesmo que ele resista a isso. Ele pode resistir isso por um tempo, mas ele não pode resistir a isso há muito tempo, até porque ele é controlado pelo amor, e tão logo o amor se manifeste no nosso coração de maneira pura, ele não tem como fugir disso. Ele é como uma formiguinha. Quando você coloca um torrãozinho de açúcar diante de uma formiguinha, ela pode até resistir, sabe? Mas ela não consegue resistir por muito tempo, ela vai lá Sabe quando você coloca uma criança, tem uns testes de psicologia, né? Você coloca umas crianças assim, sentado na mesa, e tortura elas ao máximo, coloca diante delas um donuts, ou um copo de refrigerante, alguma coisa assim, um pirulito, um doce lá, e coloca elas lá na sala sozinha e fala, olha, aguarde, né, não pode comer ainda e tal, a gente vai voltar, vamos esperar um pouquinho, e deixa lá filmando para ver a reação da criança. Tem crianças que ficam babando assim, né? Tem algumas que realmente não conseguem e comem mesmo daquele jeito, porque são crianças, né, naturalmente. Então é mais ou menos assim Krishna, né? Você pode coloca o seu coração diante de Krishna. Primeiro, claro, você não vai colocar qualquer coisa lá, porque Krishna vai olhar, tem que ser uma coisa gostosa para ele, que seja atrativa para a mente dele. Como a mente dele ele gosta de manteiga,
por exemplo, então nós só precisamos ter um coração de manteiga, né? Então nós primeiro batemos o nosso coração, né? O leite, você bate o leite e se transforma em manteiga. O nosso coração é um pote, um recipiente. O que nós colocamos dentro pode ser leite ou outra coisa. Se você bate outra coisa, de repente não vira manteiga. Então tira aquelas coisas, ou joga bastante ingrediente que agrada o Senhor Supremo, qualidades divinas, compaixão, etc. Depois você bate tudo isso, transforma num creme amanteigado, adocicado, coloca um açúcarzinho ali para ficar docinho, e depois coloca o pote na frente de Krishna e diz para ele: Krishna, não é para tocar, espere para ver o que acontece. Ele não apenas toca, como inclusive se você coloca os passatempos de Krishna, por exemplo, olha aqui, ó, ele é o ladrãozinho de manteiga. Aqui, ó, tá vendo só? Um pote com manteiga, a flautinha dele, ele tá olhando, é pra você, ó. Não adianta esconder, não é? É o seu amor. Ele com os amiguinhos, ele tinha um passatempo, um hábito quanto criança, que ele ia na casa das pessoas que tinham um quartinho especial onde elas guardavam as manteigas, porque lá na Índia eu vi esse tipo de quarto assim, as paredes são feitas com barro e esterco de vaca. Então fica fresquinho, fica parecendo uma geladeirinha, né? Do lado de fora tá calor, você entra nesses quartos, tá super fresquinho. Então é uma espécie de freezer natural. E as pessoas faziam manteiga e colocavam nesses quartinhos e fechavam. Então Krishna dava um jeito de subir pelo telhado com os macacos, abria o telhado, entrava, roubava manteiga. Ele é conhecido como ladrão de manteiga. Então, mesmo que você não queira dar para Krishna o seu amor, caso você tenha, ele vai acabar roubando, porque ele é viciado nisso. Então, infelizmente, não tem como você trancar, esconder. Mas quando você voluntariamente oferece a Krishna o seu recipiente, que é o seu coração, com a manteiga adocicada, a qual ele é adicto, né, a isso, a mente dele é como uma formiguinha, o amor é como um açúcar. O coração é um recipiente e o que tem dentro, se for amanteigado, pronto. Krishna necessariamente é uma isca, ele não tem como fugir disso. Então, mesmo que ele queira, ele não consegue, e vai acontecer que ele vai vir, né, e vai querer você, ou vai querer o seu amor continuamente, e ele é possessivo, então ele vai querer mais, mais e mais, e você vai ter que ficar dando mais e mais e mais, e isso não acaba nunca. E no final das contas, ele fica viciado em você, dependente de você, ele não vai conseguir mais viver sem você, e o resultado é que quando você abandonar esse corpo, ele vai querer você e você vai simplesmente despertar com Krishna. Esse é o resultado de amar Krishna. Então, se você não quer despertar com Krishna, reze para ele à distância, não se aproxime muito. Reze, pense no Supremo Absoluto, no Brahman, na luz, fique sendo um yogi grave, profundo. Não se aproxime muito de Krishna, porque se você se aproximar muito e querer entender esses assuntos de amor, o resultado, assim, inevitavelmente vai ser que você vai se apaixonar por Krishna, vai se encantar por ele, porque ele vai se encantar pelo seu amor e não tem como vocês fugirem dessa gravidade um do outro, vai ficar isso para sempre, eterno. Então, se você gosta de coisas importantes, poderosas, como por exemplo, meditar no absoluto, então não se aproxima muito de Krishna, porque esses assuntos são de poder. E Krishna são para as pessoas que gostam mais do amor, tá? Então são coisas diferentes. Todas as coisas estão disponíveis, porém Krishna gosta mais do amor. Ele inclusive renuncia o próprio poder para simplesmente vivenciar a experiência de amor, tá? Eu até não me lembro mais porque eu estou falando isso daí. Mas estou falando de Krishna, né? Que ele é o objeto supremo do nosso amor. Então nós só precisamos oferecer, né, o nosso coração. Para isso a gente precisa, como a gente falou no início, né, a gente precisa, eu quero amar Krishna, ótimo, mas para Krishna isso é uma boa ideia? Será que eu estou pensando em Krishna quando eu penso nisso? Ou estou pensando apenas em mim, em me dar bem, e resolver os meus problemas psicológicos, as minhas falhas, etc. Eu quero amar Krishna, ótimo, mas vamos dizer que para Krishna isso seja uma péssima ideia, isso não seja legal para ele. Como é que fica então a história? Então, e agora? Bom, vamos fazer o seguinte, não tem problema nenhum. Vamos começar de um princípio. Você quer amar Krishna? Ótimo, já é um bom começo. Agora, vamos oferecer o que Krishna gosta, como ele gosta. Não vamos obrigar Krishna a nos tolerar, a nos digerir, não vamos obrigar Krishna a entrar numa terapia
enfadonha e entediante. Vamos dar a Krishna como ele gosta, manteiga adocicada, vamos oferecer amor puro. E aí vai ficar tudo bem, não tem problema nenhum, porque o amor é inclusivista, não é separatista, então nos cabe no mundo de Krishna, nos cabe na realidade Krishna, nos cabe em Krishna, nós cabemos em Krishna. Então nós só precisamos tomar posse da nossa posição em Krishna. Para isso a gente só precisa nos qualificar, é uma coisa muito simples. E como é que faz isso? Purificando o coração, né? Limpando o coração. E o conhecimento nos motiva a querer fazer isso, né? Ok? Muito bem então, pessoal. Vamos concluir aqui, tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Namastê. E a gente volta a se falar então amanhã na próxima gravação, tá bom? Tchau, tchau. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare